Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos aqueles que aqui estão, sempre reiterando, seres da natureza humana e espiritual como todos vós, apenas invisíveis aos vossos olhos desta terra, encarnados nesta vida. Sabem todos vós que aqui estão bem-vindos. Bem-vindos significa bem-vindos, bem aceitos. De que a vida recomendou. Do que o sentido daquilo que possa estar ou a direção coube exatamente neste ato e nesse assento que estáis todos vós. Este sempre princípio, este fundamento, sempre um recado desse portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Um pórtico onde a vivificação significa portal, um pórtico da vivificação. Se há vivificação, na contraparte do que há da vivificação, aquilo que há mortificação neste mundo. Então tende a revelar a vivificação em detrimento daquilo que faz virar o que é vivo. Então, de que tamanho há em nós o que está, e de que tamanho vivo, e de que tamanho morto? Pleito ecumênico da verdade, onde várias ordens distintas, muito próximas, tendem a um tipo de ascensão como ordem ancestral muito antiga, e de que neste ascenso, aquilo que possa ser ascensional, atinge o topo. Então, podemos dizer o topo de uma montanha, o topo de uma pirâmide, e principalmente que neste topo o ar é um só, e todos respiram o mesmo ar, e que é condizente de um estado rarefeito, onde a verdade e a vida, em si mesma, faz o retrato para todos ao mesmo tempo. E parece que neste retrato há uma única voz, e naquilo que poderia estar em muitas línguas, estas vozes são idênticas, entendíveis, de um tom só. Então, nesta intenção deste portal da vivificação, que temos que acentuar muito, já que tem pouca visibilidade ou quase nenhuma, pouco, que referência tem, que importância tem portal da edificação aos olhos naturais deste mundo imenso. Pleito ecumênico da verdade, que teria de tanta importância nisto? Se há tantas denominações, então está reiterado para todos vós e para todos que aqui estão. Bem-vindos todos vós. O estado de bem-vindo significa mais do que alguém diz, bem-vindo, adentra, bem-vindo, adentra. O estado de bem-vindo, para todos vós, e do interior deste portal, é um estado de bem-vindo assentado, de bem aceito assentado. Então, reiteramos, é um estado que nós temos quando assentamos de ser bem-vindo, de estar bem-vindo. Mas, se disser para todos vós que estar bem-vindos é da natureza humana espiritual, em suas jornadas imensas, de que o bem-vindo é o maior chamado possível, não o contrário disto.
Então, o bem-vindo na vida e tudo que é a manifestação da vida é o bem-vindo. Então, o bem-vindo não está no suporte apenas do que entendemos de que é algo de que nos traz um grande prazer. É algo que dignificamos e aceitamos por completo, já que a vida e da contraparte dela, de que a morte da vida em aparência, porque só existe vida, onde há manifestação divina, existem modos de vida, modos de passagem, uma passagem, outra passagem, mas a vida é a vida. Aquilo que em aparência mortifica, de que temos uma vida e depois temos uma passagem de morte. Uma passagem de morte diz que as coisas vão ser colocadas no seu lugar. O que é da terra. E aquilo que passa, que não faz parte apenas desta terra, segue seu curso. Do mesmo modo, quando nascemos nesta terra como encarnados e estando desencarnados. Então, estando desencarnados, pegamos por empréstimo um organismo. Aquilo que pegamos por empréstimo este organismo nos torna também este organismo um organismo terreno, uma apólice de um organismo terreno. E chama-se encarnados porque está em carne, como os animais estão em carne, na sensibilidade da carne, na sensibilidade óssea, na sensibilidade de tudo o que representa em nós este corpo manifestador. Então o bem-vindo está em tudo. Então o que retira em nós este a parte do bem-vindo e que não é mais bem-vindo, parece que é mal-vindo. No que incorre em tanto sofrimento, em tanta discórdia e tantos enganos. Aqui, quem está se expressando através deste é Madre Paulina. Então, alguns já estiveram aqui, outros não. Então, Madre Paulina é a Madre Paulina. É aquela que, muito bem que sabida desta terra grande, que esteve encarnada há tão pouco tempo e hoje está desencarnada. E tem uma pólice, esta Madre Paulina. Esta Madre Paulina, que foi santificada pela grande Igreja Apostólica Romana. Ora, Madre Paulina era para estar num lugar muito distante deste. Soberanamente, respirando a luz e navegando nela. Soberanamente, Madre Paulina tem um recado para todos vós. Se ela está neste bem-vindo deste assento, é porque aqui deve estar. E é bem-vindo. Mas seria apenas uma santa se poderia não estar neste local, nesta cidade, neste recinto de tão poucos encarnados, de milhares de desencarnados. Estou aqui para retornar onde preciso retornar, no afeto dos meus pés, dos meus atos, daquilo que me enganei ou não, seja de tal forma que estar aqui não está na medida de uma escolha coletiva, associativa deste mundo, civilizatória, está num prenúncio do Espírito que diz, e aí que deverá reinar. E trazer o benefício deste reinar no interior desta ordem do portal da edificação, que bem aceita fui, e de que a égide de ter implantado nesta terra, este portal da edificação, nesta terra onde desde os encarnados, desencarnados em vários campos de vida, uma multiplicidade inacreditável. Então parece que só existe algo para os encarnados, e Madre Paulina também esteve encarnada, e também parecia que existia algo só, uma planície imensa com milhões e milhões de seres, com estradas definidas, com conhecimentos definidos por estar em acréscimo,
e assim por diante. E onde estáis todos vós, encarnados desta terra? E na pólice deste portal, o que podemos traduzir e trazer não é o que vai acrescentar do que vão conhecer mais. Sobre o que cabe desse portal de edificação, no sentido da fé, ou no sentido do que possam discutir melhor a santificação, discutir melhor o Evangelho, discutir melhor o saber melhor, e de que podemos saber se no que tamanho é nossa fé, se está de 1 a 10, se está de 1 a 20, 50 ou 1000. Esta é a apólice de nossos testes, incluso de Madre Paulina, incluso deste que me recepciona, já que para me recepcionar, aqui há uma apólice de fidelidade, e há uma apólice de fidelidade nenhuma, nem algo que possa adentrar nisto que tratamos e que pudesse estar no engano. Haverá de ser um duto limpo, total e absoluto, que se a voz de Madre Paulina mudar algo, que não seja o que tratamos aqui, isto custa muito caro. Mas custa muito caro para todos vós que estão aqui, os milhares, que naquilo que desviamos os nossos caminhos. Sabe o que significa desviar nossos caminhos? Então, para sabermos melhor o que é desviar nossos caminhos, existe uma apólice no portal da edificação que tratamos como uma equação exata. Todos tratam como uma equação exata. A equação exata é que, na razão crística, mas a razão crística não é a razão humana, da civilizatória, e de tudo que é toda a razão civilizatória, nós encaixamos na nossa cabeça. A razão crística. Então a razão é um núcleo da natureza humana e espiritual, que se estiver totalmente integrada em todos os dons que temos, a razão crística, nesta equação exata, é aquilo que podemos estar revelados, daquilo que se distancia disto. Ao distanciar disto, é aquilo que vai ficando mais escuro, mais duvidoso, mais discutível. Onde todos nos tornamos semideuses e prodigalizamos nosso caminho como quisermos e o caminho de nossos semelhantes. Isto significa desvio de caminho. O que não é desvio de caminho é a pólice que temos de uma integralidade crística, onde esta integralidade crística tem por natureza percorrer o caminho de retorno. Retornar, religar, retornar à fonte, retornar ao Pai. E quando este caminho de retornar ao Pai, menos importantes ficamos, menos arrogantes ficamos. E neste caminho de retorno, tudo está por nós, e o bem-vindo aumenta. Então escutamos um som bem-vindo. As dúvidas diminuem ou desaparecem. E tem algo muito intrigante. Tem uma voz para nós. E a voz que estava longe, no esquecimento total, se aproxima de nós. Então podeis dizer que o anjo da guarda se aproxima de nós. E ele tem uma voz do alto, e diz: do alto estou vendo isto. Então cuidado. Se esta voz desaparecer no trajeto do engano, poderemos ter milhares de enganos e multiplicar por todos os enganos, todos serão naturais, porque todos os enganos nossos, as centenas de seres que estão no mesmo engano, eles bateram nas costas um do outro. Então o discernimento de que esse portal da vivificação traz para todos nós, muito simples, é a revelação disto. Se estamos no mordaz, se estamos sem voz, sem
sem algo que possa dizer por nós. Então estamos no núcleo de onde o engano é absolutamente certo que seja. Aguardamos a unidade de nossas atenções. Saibam todos vós que a unidade da atenção, como que a nossa atenção é aquilo que resguarda todas as entradas das radiações divinas e que nos fazem existir. Se lá fora deste mundo tão grande, a nossa atenção está subdividida em muitas e muitas partes, cada parte da subdivisão é um tipo de esquecimento. E o núcleo do esquecimento lá fora é o núcleo de onde estamos, tendo chamados múltiplos de todas as partes, desde a simples sobrevivência mais simples que possa existir, e vai caminhando para tudo que estamos envolvidos, e para tudo que abraçamos, e para tudo que intentamos, para tudo que enveredamos, naquilo que lembramos ou que nunca lembramos, ou que lembramos um pouco. Todos esses chamados ao mesmo tempo. Esvai a potência divina em nós que nos atinge numa velocidade tão grande, incompreensível de tão grande esta velocidade que nos atinge. E ativa o núcleo da vida e ela vibra. Então podemos dizer que reconhecemos pela vibração depois. E tudo que vibra traz o sentido e a pertinência da inteligência a realizar a obra. Então tem aí a grande inteligência que realiza a obra. E tem outras inteligências. Uma que quer o rarefeito. E outras inteligências que eu quero o menos possível de rarefeito. Uma inteligência que procura a soberania da verdade da vida e do mais claro possível. E a inteligência, que é a contraposição disto, que suas moradias são onde menos luz, melhor. Onde o mundo mais o controverso, melhor. Onde mais luz, teremos uma voz que indicará a nossa voz para os nossos semelhantes, para os nossos filhos. E a outra que o esquecimento profundo desviou esta voz. E a voz, nós a criamos como quisermos. E a arrogância entra. Então damos mensagem para os nossos filhos e para os nossos semelhantes através dos nossos próprios enganos. Isto é natural e simples. E esta medida. Então, quando todos aqui, ou mesmo todos esses milhares que aqui estão, se distinguirem deste recinto que é algo por nós, um tanto de retenção divina o suficiente para que nossas atenções permaneçam aqui, e há uma distinção. Precisamos de mais silêncio. Então, nesta retenção produzida por nós, a atenção está na propriedade desta potência divina, e ela faz por si só.
Então, no cálice sagrado, destinado a deste portal da edificação, bem edificado e bem escrito, está entre uma linha de esquecimento tão grande, que talvez o tamanho desta civilização inteira, uma da revelação. Então, se não houver a revelação, o esquecimento não é esquecimento. É tudo que a vida externa pode nos dar. O esquecimento, quando não é esquecimento, ele fica mais esquecimento. Mais esquecimento. Então, a revelação de que existe um esquecimento perante esta lei crística. Primeiríssimo lugar o Pai, primeiríssimo lugar do Criador, não porque nos dividimos em 2, 3, em 10 e analisamos isto, porque somos fecundos nele, porque o bem-vindo está nele, e porque não há uma célula, não há um átomo que não seja promovido por esta instância. Se esse primeiríssimo lugar o for, estamos na beira da revelação. E quando estamos na revelação de que essa largura de esquecimento é tão profunda, e de que todos e muitos que conhecem que tudo que está à volta está na faixa do esquecimento de que não pensamos pelo mundo, não sentimos pelo mundo e do mundo, não sabemos do mundo, não concebemos e não geremos, tudo absolutamente num contexto do mundo. O mundo inteiro está em todos esses apetrechos que dizem que nós somos da natureza humana e espiritual. O esquecimento é tão grande que aceitamos qualquer conselho. Damos qualquer conselho. Percorremos como quisermos, no índice de que aquilo até está nas leis externas e ele nos permite. Então existe a lei maior e as multiplicidades de leis externas. E se tiver uma que se divide em 10, vamos apostar em qual delas. Este é o portal da edificação. Então existe algo que se chama certeza. Então nós não nos esforçamos para ter certeza. A potência divina em nós traz a certeza. E o indício que traz isto, podemos trazer até como um instinto divino em nós, que faz o percurso. E este instinto, ele vai valer na medida que se chegar uma mão que nos leva, uma luz que nos fará revelado, nós nos afastamos ou aceitamos. Nos afastamos ou aceitamos. Ou nos afastamos significa que aos olhos do Espírito, os afastamos daquele que nós gostamos. A nossa preferência é não da superfície, mas da meia escuridão ou da totalidade. Porque quanto mais escuridão, mais nós nos distanciamos dela pela vida que se apresenta por nós e a realizamos neste mundo. Então saiba todos vós e todos que aqui estão, sem chegar para qualquer uma mão crística, do tamanho da grande luz. E esta disser, vamos, siga-me. Diremos assim, um dia talvez, porque meu mundo não é este, nem de potência divina, nem de luz. Meu mundo é do mundo. Meia água, meia escuridão, com todas as dúvidas possíveis. Isso derruba por tudo. Tudo que justificamos em nossa vida quebra, rompe. Quando isto rompe, temos no interior do cálice uma possibilidade imensa, e esse cálice sobe. Se tudo aquilo que tomamos por nós, por todas as justificativas de cada passo, de cada ato, sobremaneira, num esquecimento profundo de que a única apólice é reter mais do que já tenho, ou na apólice da miserabilidade,
de um concurso máximo de conseguir alimentos para levar para casa. Então, onde está primeiríssimo lugar? Na pólice, de onde, Madre Paulina, em algumas vidas, esteve na maior organização possível, do que se diz religião, do que se diz provavelmente que seja religar e trazer de volta. É o afastamento. Então, se Madre Paulina diz isto, para todos vós, quer dizer que existe uma Madre Paulina falsa aqui, porque a Madre Paulina verdadeira diria, não estejais em pecado. Fazeis uma parte daquilo que reitera o consagramento crístico aos milhares e milhões desta terra, e surgirá que entrareis lá, e eles dirão, traz aqui vossos pecados, redime de vossos pecados, e redimindo de vossos pecados, se irá para vosso lar em esquecimento, no grande engano e esquecimento da vossa família, dos vossos filhos, e continuará em esquecimento por tudo aquilo. Então, onde está a edição crística nisto? Onde está o Evangelho nisto? Saiba que o Evangelho mais original possível não está nesta terra. O original, o Evangelho original do Cristo está na apoteose do ser. Não na apoteose do que seja coletivo. Então, talvez algo um pouquinho original, muito original. Deixem os mortos enterrarem os mortos. Mortos quer dizer esquecimento. Deixe o esquecimento, abraçar o esquecimento. E venho também do que represento um sinal verdadeiro de legitimidade, já que o meu ato está na propriedade da integralidade máxima e fidelidade máxima perante meu Pai. Se isto lemos, dê pouca importância, é porque está o que está escuro em nós. Faz disto uma crendice, algo como um espetáculo, algo para dizer, para tratarmos em conjunto, para felicitarmos o Cristo e o Pai, quando todos os nossos negócios dão certo, ou ficarmos pedintes e miseráveis quando não dá certo. Então, esta Madre Paulina é uma dissidente da grande Igreja Católica, a maior egrégora possível de seres espirituais que já houveram nesta terra. Então estão por todas as partes deste reino de encarnados e desencarnados. Então é esta edição, onde materializa dentro da dissidência, do portal da ficação, e que instala-se do tamanho que todos estão aqui, pequeniníssimo, mas instalar aqui é como descermos milhares de metros na profundidade oceânica e instalarmos lá. Algo por tratar assim. E quando tratamos assim, a visibilidade é máxima. Então todos que estão aqui estão sendo visíveis por milhões de seres, por toda a orbe. E o tratado disto, do que o portal da vivificação traz, desse cálice sagrado, é a vitrine máxima da pólice da visão do Cristo e de todos os seres já da multiplicidade de ordens. E acatamos o Cristo como, dentro da idade moderna, como aquilo mais próximo possível de um ser que integralizou-se. As radiações divinas entravam, abraçavam-se uma a outra, ele poderia movimentar montanhas. E quando ele disse isso, sabe o que sois?
Se tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis movimentar montanhas? Significa que nós somos uma apólice da maior obra possível desta terra. Nós todos. E com esquecimento profundo, as inteligências maiores pegam de nós a potência divina e espalham por esta terra e ficamos pobres de Deus, pobres da potência divina. Se isto possível não é de revelação, o que seja, se isto que tratamos aqui, num instante, ao sair do portal, exatamente estiver em cada passo como exatamente está, é o que tratamos aqui, e que de fato nós somos. Meia água de escuridão, 1/4 de água, que tamanho? Este é o nosso proveito, é isto que nós queremos, é isto que nós instalamos. Então o maior pecado deste mundo não está naquilo que possa ser comportamental. Encaixa, por acaso, acomoda-se no que seja comportamental, já que dada a nossa fidelidade plena na criação, naquilo que perdemos é o maior pecado do mundo, pecamos por perder a potência divina e espalhar nesta terra, ao bel prazer das inteligências contrárias. Então, se nossas mãos podem evitar e não querer a grande mão que nos diz, siga-me, acatamos muitas outras mãos que diz, siga-me. E nós seguimos. E ficamos enfeitiçados de tal maneira que podemos usar todos os trajes que embelezam o corpo da natureza humana, mas na visão do espírito, aquilo que nega é. E convive com o que nega que é. Congrega com aquilo que nega que é. Soberanamente celebra daquilo que de fato é, e do tamanho da escuridão, de que se puxar mais um pouco e começar a clarear, fugimos. E o interesse não é esse. Então isso não existe interesse na revelação e na consagração. Como é o interesse da consagração crística de uma jornada absolutamente a partir disto? Então seria, quebramos, falimos, já que se todos os caminhos que levaram a este lugar escuro, e num chamado crístico, que se precisamos olhar para aquilo e dizer, jamais poderia estar aqui. Então não vamos seguir luz, vamos seguir exatamente a contraparte. Porque se ajeita em mim. Porque gosto deste odor. Gosto dessas emoções mais surdinas possíveis entre os seres. Então eu faço de conta que amo meus semelhantes. E meus semelhantes também fazem de que amam. Então amar vossos semelhantes significa uma totalidade de que em primeiríssimo lugar o Pai, uma retenção da potência divina em nós. E nossos semelhantes se tornam milagres. Não se tornam algo que veneramos porque são um tipo de pessoa. Se num aporte instantâneo lá fora, tudo for, então saibam, a visão do Espírito diz o que sois, não do que entendeste que foi. Não tem, quando chegarmos numa porta de uma grande passagem, e nessa porta de uma grande passagem tem algo, que é uma visão de tudo, e dizemos para ele, sabe, por todos os meus pecados eu justifico um por um. Então ele vai dizer, aqui não é o reino da justificativa, é da corresponsabilidade. Justificativa não entra neste reino.
Então, vai morar com todos aqueles que têm milhões de justificativas e são milhões de seres. Um justifica uma coisa, outro justifica outro, e ficam paralisados num montante imenso, aguardando uma passagem. Com certeza, já tiveram a grande oportunidade de uma literatura parecida com isto, mas fazemos de conta, dentro daquilo que podemos justificar, que isto está muito longe, e não é o meu caso, é o caso de outro. É a corresponsabilidade de outro, não minha. Então, nesta parte, quando consagramos, aceitamos esse destino, e nesse destino, uma voz mais direta vem para nós. Esta fidelidade custa caro, porque o mundo não aprova. Se afastarão e dirão que este mundo não é para nós, porque não chegou a hora. Talvez mais uma justificativa. Não, não há justificativa. Estamos devidamente onde precisamos estar. No montante que temos e no montante que somos. Quando numa pólice da vida comum, dentro deste grande sistema externo, de onde não sabemos direto, onde que eu penso diretamente, mas tomamos um caminho. Por este caminho tinha um engano. E este engano nos testava como algo que não conseguimos pegar. E quando chegamos lá na frente, nós perdemos tudo. Tudo quer dizer recurso. Recurso comum. E ficamos muito bravos. Diz, não poderia fazer esse caminho. E quer refazer tudo isto. E quer refazer o caminho. E quer ajeitar isso do jeito que tem que ser ajeitado. E dando uns tapas no rosto desse imbecil que é. Isto sim. Mas no caminho das justificativas, não existe esse ímpeto. Mas existe o ímpeto da cólera, do ódio, da raiva, da superstição. Então temos estímulos para isso. Este estímulo exatamente é aquele que é o contrário do ensejo, da inteligência, de retornar, mas sim de ficar, permanecer, escurecer. Quando reiteramos inteligências, quer dizer que elas estão do mesmo tamanho? Então quer dizer que quando uma grande inteligência, uma inteligência de que possa trazer à luz uma boa ventura. É a mesma inteligência que pode retirar tudo isto. Na pólice disto, então, está dividido, neste plano terreno, nesta orbe terrena, está dividido. Quem está ganhando mais? Como temos a capacidade de nos enganar num princípio de que este engano está dentro do nosso ensejo, do nosso desejo, da nossa vontade. E se estamos a sós, puxamos alguém para o mesmo engano e ficaremos duplamente enganados. E se esse duplamente quiser aumentar, ficará para 4 enganados, 6, 10, 1000. Soberanamente farão um padrão de vida, um padrão de estar e de viver. Mas vamos para nós mesmos de noite, sonhando ou acordando, de que estamos justificados por isto ou por aquilo. E quando engendramos tudo, na opulência da nossa ganância, não era a ganância, era outra coisa. Então justificamos também, e por aí adiante. Então isto significa que Madre Paulina não está aqui para maltratar. Está fiel a este portal da vivificação.
Isto não é muito agradável de ouvir. Mas quando isto for muito agradável de ouvir, tem algo que acende em nós. E parece que não estou na minha casa e queremos retornar para casa. E sentimos e sabemos de um modo tão imenso que não é minha casa. Isto traz um ímpeto, uma vontade, um ensejo. Este ensejo vale pelo Espírito, vale para os olhos do Espírito, vale para vós, vale. Mas quando entendemos que estamos em casa mesmo, que esta é a minha casa, é o que eu quero da minha casa, é o que ensejo da minha casa, como haverá uma grande mão que trará uma bem-aventura tão gigantesca que poderia dizer assim, siga-me. E se ele vier de valer, siga-me, e recordarmos que nosso ensejo do engano trouxe muitos enganados para nós, bem perto. E esta voz, siga-me, aí há um aperto, diz, como vou seguir? Se o ensejo do engano está em toda a minha parte daquilo que pude produzir, então como seria a voz? Qual seria a legítima voz? Sentiríamos que somos algo tão escuro. E quando sempre sentimos que este é algo tão escuro e podemos produzir tudo aquilo, temos um ensejo de tratar com todos de outra maneira. Eles não vão acreditar. E nós carregaremos isto como uma carga. E vamos ter que realizar uma obra, acertar esta carga, retornar, reencarnar outra vez, voltar e resolver aquilo. Não há como outro, porque se houvesse, estaríamos todos no céu agora, todos nós. Então, a partir de agora, ou quando nos ajoelhamos e somos perdoados, e daqui para frente, por causa deste perdão, então caminharemos para frente e deixaremos todos aqueles que seguiram nossos enganos como é. Por isso, Madre Paulina está aqui. Estou retornando. Mas Madre Paulina instituíram vós como uma santa. Instituíram. Sabe quem instituíram? Mãos negras, intenções negras. Como posso ter o aval de uma santa diante disto? E diante de conviver? E diante de quê? Também alvorocei o engano e tive a voz também do engano. Estou voltando. Quer dizer que a Madre Paulina não está indo, está voltando. E a minha obrigação dentro disto, em primeiríssimo lugar, é o Pai. Em segundo lugar, é a grande revelação. E a grande revelação que me traz o ímpeto disto, porque podereis dizer, Madre, aqui não é o vosso lugar, vá para as nuvens incelsas e fique lá. Esta corresponsabilidade vale. Isto que tratamos vale. Conversas à toa não valem. Enganos à toa não valem. Justificativas à toa também não valem. Apenas vale quando todos estão enganados, mas estão revelados disto.
Quando todos estão enganados, a escuridão é tão grande que nada importa. Produzimos mais enganos para nossos semelhantes também. Eles aprendem a produzir enganos. E não importa. Se for um engano, de que o papai e a mamãe disse que é um grande engano, e de que ele ia aumentar este engano, então ele é um grande filho. Ouvistes? Então, se temos que dar o exemplo, em primeiríssimo lugar, não serão aceitos depois que todos estão enganados, e haverá de ter uma dor profunda na alma, porque fizeram percorrer outros caminhos. Instalarão. Existirá uma voz. Quando encontrarmos, ela dirá, por aqui, vai por aqui. E quando uma voz chega e vai por aqui, toda a nossa arrogância vai para o brejo, vai para baixo, não existe mais. Estamos em desespero por tal. Esse desespero vale, quanto mais ele tem, mais a potência divina vem. Madre Paulina, não dá para cortar caminho. Não dá. Não dá. Mas algo para todos vós e para todos nós. Revela-os. Se não houver a revelação, vamos continuar ampliando a escuridão, o engano. Através de múltiplas maneiras, engendrada inteligências que nos tomam tudo e nos deixam a pé. E essas inteligências proliferam inteligências ainda mais, realizam amálgamas de inteligências que, como vampiros, tiram de nós quando damos de bandeja. Já ouviram disto? Então, no período que Madre Paulina estava encarnada, dar de bandeja era muito natural que tratássemos. Damos de bandeja e ficamos muito importantes. Ainda. Então a verdade é a vida crística. Significa que a verdade em si mesma não é algo que discutimos do lado de fora. A verdade é instantânea. É instantânea em tudo. A verdade é instantânea. E a vida também. Ela é instantânea. E a vida que faz viver é instantânea. A vida que faz morrer para viver de novo é instantânea. Então a revelação para todos nós. Abram aquele portal. E vereis quem sois, pelo atributo do que é, não do que justificam. O Clemente não roga por sua diversão. O Clemente roga pelo atrevimento do que fez o seu caminho escuro, de tal maneira que nem nada ficou, senão a própria escuridão. Damos todas as luzes desse civilizatório em todas as esquinas, em todas as ruas, em todos os lares. Temos o sol, a luz do sol, que vai ver do amanhecer, de que foi feito para estes olhos verem, vossos olhos, de encarnados. Então vão ver a luz do sol, e a luz do sol parece que está longe. E vão ver aquilo que as plantas se alimentam, mas ela está lá fora. Vamos comer o alimento, mas parece que ele está lá fora. Então a vigília entre nós é que, quando, na potência divina, ela integraliza tudo. Então poderiam os grandes místicos dizer
que teve a pólice de saber que tudo era cósmico. Mas se Madre Paulina, na escuridão, fala tudo é cósmico, grande coisa. Mas se puder dizer que é um lugar de revelação, de que pode ser que entramos num caminho de engano tremendo, e de que fizemos uma amálgama dentro disto. E se a revelação não quer revelação, porque a revelação disto seria uma falência. Então não quer a revelação e nega a revelação, e nega a luz, e nega a mão, e nega tudo, todo dia. Não é porque não chegou, é porque negamos, porque a mão existe, porque a voz existe, está por nós. Simplesmente porque nós negamos, não nos interessa, porque senão vai falir a nossa vida. Vai falir com os pseudos amigos, vai valer com a pseudo família. Vai valer daquilo que concorre a todas as ambições possíveis e imaginárias. Daquilo que poderá se tornar uma herança. Então não conte que todos vão achar agradáveis quando revelar-vos. Mas é um princípio. Então estamos no interior de uma presença onde nem parece que estamos neste mundo. Foi feita para nós. Então estamos entre mundos? Sim. Porque é um empréstimo de uma potência divina para nós aqui. Um empréstimo. Dentro da lei. Para que certifique embaixo tudo que Madre Paulina traz. Então, neste ensejo magnífico, desta boa aventura entre nós, desta agradabilidade entre nós, existe uma passagem que dentro da fidelidade deste portal da edificação todos trazem e sempre trarão. Não existe um capítulo 2 para isto, porque o capítulo 2 será quando atravessarmos a passagem. Mas estamos aos milhares querendo encontrar uma passagem que ao mesmo tempo que está em todas as partes, ela não existe. Ao mesmo tempo que ela possa estar em tudo e ainda ela não existe. E uma grande inteligência que poderia testar a qualidade de verdade e de vida deste ser que está vagando, ou aquele ser que está cumprindo, ou aquele ser que está pagando, ou aquele ser de tudo isto. E existe um teste de uma inteligência maior. Quando um ser, não são vários seres, um ser absolutamente total. Porque esta passagem é um por um. Não cabe dois, não cabe três, em raríssimas exceções. Nesta passagem, exige-se a nossa totalidade de presença. Quer dizer que a totalidade de presença, não estamos olhando por todas as partes, em todos os ensejos que criamos neste mundo. Estamos profundamente a sós. Primeiríssimo lugar o Pai, primeiríssimo lugar o Pai. E a retenção que há, já que todos os devaneios e todas as atenções subdivididas, todos os fios, filamentos, ficam retidos. Esta porta abre, por si só, sem nenhum esforço, sem bater nela, sem querermos encontrar a chave, nada. A chave é a nossa presença. Quando esta porta abre, temos um empuxo que nós entramos dentro desta passagem. Quando entramos dentro desta passagem, temos como uma prodigalidade o rito de passagem. O rito de passagem é aquilo que tratamos e trataremos. Um feto não retorna ao útero.
E um morto não retorna à vida. Isto são ritos de passagem. São muitos os ritos de passagem nesta terra, daquilo que é e depois não é, e nunca mais vai ser, e vai ter que dar conta disto. Neste empuxo que temos, surgiu uma atmosfera de descanso. Mas o descanso é tão total, que se ficássemos nesse descanso, para a eternidade seria maravilhoso. Porque não sabemos o que é descanso. Nós atropelamos tanto que o descanso não existe. Nem de noite, nem de dia, nem no sonho. Existem meios de descanso. Podemos ter a cama mais acolchoada que possível e estaremos cansados e meio cansados. Nesse descanso absoluto e total, temos um empuxo na propriedade do descanso e na propriedade desta porta aberta, temos um novo empuxo e um novo rito de passagem. Entramos numa gratidão imensa. Ficamos gratos porque talvez há milhares de anos não sabemos o que é descansar e temos uma gratidão imensa. Mas a gratidão é tão total, que podemos ficar chorando por horas em joelhos. De gratidão. Então quer dizer que gratidão é crístico na sua totalidade, descanso é crístico na sua totalidade. E tudo tudo que se divide isto neste mundo. Então, quantas vezes nesta vida qualquer um de vós teve uma gratidão tão absurda e total que ajoelhou e chorou de tão grato, de tão grato. Quando temos uma gratidão imensa, conectados juntos com isto, num rito de passagem, e nesse rito de passagem é tão absoluto e total e ao mesmo tempo é integral, entramos em oração. A oração diz por si mesma: Senhor, entramos no reino da fé, em totalidade. Não há um ponto que possamos discordar, ou avaliar, ou falar daquilo. Ela é absoluta. Então, neste reino da fé, no reino desta oração, percorremos uma passagem, e esta passagem tem a dinâmica de que desde o princípio o mundo diz que esta passagem não existe. O mundo diz que fique aqui porque somos muito melhor e temos tudo para vós do que esta passagem. Esta passagem crística diz: vem através de mim, esta é a passagem. Ele fez uma passagem. Mas só entra quem está em total presença. E quando estamos em oração, existe um indicador recíproco. Muitos seres estão aqui pela uma inteligência maior do portal, e de que todos que estão aqui, todos nós, e muitos milhares que aqui estão, algo se recepcionará e diz: estou há centenas de anos querendo entregar isto, mas soberanamente está por toda parte e não consigo entregar. Um ser da natureza humana e espiritual, poderemos dizer um anjo da guarda, podemos dizer algo, um ser que percorreu vossos caminhos e de que sois
e que tens algo, um alinhamento tão grande, que aguarda e quer entregar algo. Este algo que quer entregar, talvez seja algo que nós não queremos receber, mas é o que mais nós precisamos. Seja para a saúde física, orgânica, seja para vossos órgãos. Seja para a vossa alma. Seja para a sensibilidade que possa ter daquilo que está percorrendo neste mundo. Seja por seja, mas exatamente esse ser vai entregar para cada um. Exclusivamente está entregando. Só não conseguimos receber se negarmos. Mesmo negar que existe para tudo que tratamos hoje, pode negar e deste receber. E duvidar. Duvido que está me dando. Duvido que existe um ser, como vós mesmos, apenas invisíveis, em desespero de entregar algo para vós. Se em todos os nossos pedidos por aqui estiver dos piores pedidos, como este ser vai melhorar o que é pior? Ele quer melhorar o que é melhor. E está repleto de seres, mas não apenas alguns seres para vós, em número tão reduzido de encarnados, mas para milhares de seres desencarnados. Então, na multiplicidade de campo de vida e da visão do espírito, uns não veem os outros, por isso a dificuldade. Então, o ser desencarnado não tem a visão do que precisa ter para outro ser desencarnado, por isso estamos aqui, para realizar a obra da competência como é estar encarnado, reencontrando, dentro do ódio ou da boa-ventura. Só que o ódio não entra aqui. Então, todos esses seres desencarnados vão poder recepcionar de seres que não são visíveis para eles, mas que estão em desespero por entregar, principalmente porque vão precisar muito, porque estarão reencarnados em breve. Muito em breve, talvez até amanhã ou e vai precisar de um lembrete. Eles vão colocar bem no peito. Segura este lembrete. Não esqueça disto, porque vai precisar. Porque o está em nós do pior é gigantesco. Então que tenha um lembrete, todos nós, bem no lugar do coração, um lembrete do portal da vibração. Retira a vossa justificativa e sabe quem sois, e tereis a chance de ter um ímpeto real, e um ímpeto real será bendito. E haverá uma voz para vós, e haverá uma mão para vós. De outra forma, retiraremos isto porque está queimando. Então, que esta paz viva e ativa que reina entre nós agora, uma paz viva e ativa, que é o reino do quinto elemento, de onde reside este portal da vivificação, quinto elemento. Quinto elemento quer dizer que essa paz viva e ativa é como o elemento da água, de onde viveis. É um quinto elemento que interpenetra em tudo. Menos na capacidade da visibilidade, mesmo que seja por aparelho neste grande mundo lá fora, é interpenetrante. Mas quando ela condensa, temos um aparato do milagre. Tudo está exatamente onde queremos ou não, do apetite que temos ou não.
E não existe por obséquio por nós, na corresponsabilidade por ninguém, e principalmente para a Madre Paulina que se expressa aqui. Estou onde preciso e vós. Que esta paz viva e ativa reitere isto. Se no apogeu de sair daqui, tudo exatamente aquilo onde abraçamos, bem forte, fizer de nós o mesmo feitio, saibam e tenham a revelação. Meu Deus, meu Pai, estava quase me santificando junto com a Madre Paulina. Já estava quase me santificando. Sou um santo nesta terra. E ficaríamos juntos como santos. Madre Paulina também. Isto será editado e terá sua corresponsabilidade. Quando os ouvidos dos céus, as visões dos céus, ouvem a maledicência de nosso verbo e nossa palavra perante nós mesmos, por nossos semelhantes, de acordo com o que é mais inverossímil possível, daquilo que é mais enganoso possível. Dói muito. Então tem uma dor coletiva enorme que dói muito, de tanta avacalhação desta vida, perante o Pai, perante o Espírito, perante a inteligência superior e perante principalmente aqueles que vão deixar alguma passagem para nós. E vamos rodear e dizer, não tem passagem nenhuma. Cadê esta passagem? Aqui está entre nós o signo da vida. A agradabilidade está tão grande entre nós, porque a verdade, quando ela é verdade em si mesma, e ela se apresenta em si mesma, é agradável. É muito agradável. E este agradável cura. Este agradável traz a prosperidade de verdade. Então, bem-vindos todos vós, bendito seja, bendito seja. Simples, amoroso, calmo e vertiginoso, impetuoso. Que assim seja e que todos vós, muito lentamente, abram o portão e notem bem, vão arrancar daquilo do coração que nós, neste portal, colocamos. Cuidado. Naquilo que possam dizer para todos, para a verdade, para a vida, para o Espírito. Meu caminho é este. E é isto que eu tenho. Podemos encerrar esta etapa. E de que esta boa ventura vos acalente, vos dê descanso. Podemos encerrar